Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula, a gente vai repassar alguns dos conceitos mais básicos a respeito da utilização do nosso sistema de CRM. Então, agora, a gente vai abordar apenas os recursos organizacionais, ou seja, para que a gente consiga, de fato, fazer o atendimento de todos os contatos que estão chegando até nós com interesse em fazer a contratação do nosso serviço. A gente não vai entrar em maiores detalhes a respeito da técnica para o atendimento, e sim na usabilidade da ferramenta e como que a gente pode estar utilizando isso para aumentar a nossa produtividade e cadenciar os nossos pontos de contato de acordo com as interações com essas pessoas. Então, lembrando que o CRM ele nada mais é do que uma ferramenta de organização que acaba sendo aí um grande aliado para quem usa o WhatsApp para vender. Então, através dele, nós vamos conseguir categorizar cada um dos contatos em suas respectivas caixinhas, que é o momento em que essa pessoa se encontra a respeito do nível de consciência dela para a contratação do nosso serviço. Então, nós vamos conseguir catalogar quem são os contatos que estão aí numa etapa de entrada, quem são os contatos que já estão ali na parte de qualificação, quem que já está ali na etapa de fazer um agendamento, os que agendaram, compareceram, faltaram e de fato efetivaram a venda, certo? Então, vamos para a tela do meu computador e começar a passar o conteúdo. Maravilha! Então, agora a gente está na tela inicial do nosso CRM. Sempre que vocês forem realizar um novo acesso, vocês sempre vão cair nessa tela inicial, que é o painel de controle. Aqui vocês não precisam mexer em nada, ok? Se trata apenas de uma tela onde nós vamos conseguir acompanhar algumas das principais métricas do nosso atendimento e do comercial no geral. Aí vocês de fato vão precisar se ater com essas duas abas aqui, conversas e leads. Qual que é a diferença dessas duas? Aqui em conversas, isso aqui vai ser realmente uma simulação, né, uma substituição de como o WhatsApp Web padrão já funciona. Então, os contatos mais recentes vão estar aparecendo acima, enquanto os mais antigos vão estar aparecendo abaixo. Reparem também que nós temos também aqui alguns elementos de filtragem. Então, caso a gente clique aqui, por exemplo, em todos, vai de fato mostrar todas as mensagens, independente de elas terem sido lidas ou não, e não lidos, ele vai filtrar apenas pelas mensagens que de fato estão pendentes de resposta. Nós temos também ali a possibilidade de configurar uma visualização personalizada de acordo com algum filtro, mas a gente não vai passar por esse detalhe agora. E aí, reparem, nessa coluna próxima ao canto esquerdo da tela, é onde nós temos a lista geral dos contatos. Aqui nós temos o campo de mensagem, onde a gente vai interagir com essas pessoas, sendo que os nossos principais canais de mensagem vão estar ligados aqui. Então, pode ser, por exemplo, o direct do Instagram e o WhatsApp. E tudo que a gente fizer em termos de interação e respostas dentro do CRM vai também ficar sincronizado com o nosso WhatsApp ou com o nosso direct e vice-versa. Ou seja, se você encaminhar uma mensagem no WhatsApp, ela também vai aparecer aqui dentro do CRM, e se você encaminhar uma mensagem pelo CRM, ela também vai aparecer no WhatsApp, porque os canais eles funcionam em sincronia, tá? Nessa coluna da direita, a gente tem algumas informações a respeito do nosso contato, são mais ali algumas informações gerais que elas são preenchidas automaticamente quando a gente capta essa pessoa para dentro da base, ou seja, quando ela manda uma primeira mensagem, o sistema já vai identificar, por exemplo, o nome dessa pessoa, o telefone dela e deixar isso registrado para que a gente tenha todo o histórico em cima desse contato. E essa tela, essa visualização, ela sempre vai funcionar dessa forma. Quando a gente vem aqui para a nossa aba de leads, aqui sim é onde a gente tem o nosso CRM propriamente dito. Então, é nessa tela que a gente vai fazer a organização das nossas caixinhas, que eu falei ali no começo do nosso vídeo. Então, reparem que nesse fluxo, a gente tem aqui a etapa de entrada, que é onde todos os contatos chegam assim que eles mandam a primeira mensagem, qualificação, follow-up, pré-agendamento, agendado, agendamento confirmado, compareceu, faltou e o follow-up no pós-agendamento, tá? Então vamos entender como que essa estrutura ela foi desenhada. Então aqui a gente vai fazer a triagem inicial dos contatos que estiverem em entrada para de fato determinar o que que são de fato oportunidades de venda e o que que são ali contatos gerais, como fornecedores, pessoas ali querendo tirar dúvidas a respeito de outros assuntos que não digam respeito ao nosso serviço. E se tratando então de um lead, nós vamos mover essa pessoa para
qualificação. Para a gente fazer essa alteração é muito simples, a gente pode basicamente pegar o contato dessa pessoa e arrastar para a etapa que a gente deseja, e aqui em qualificação nós iremos fazer então o nosso atendimento inicial, realizar ali as primeiras perguntas de qualificação e posteriormente, dando certo, a gente vai colocar essa pessoa no agendado, certo? Caso esse contato ele pare de nos responder, a gente vai trabalhar então com as nossas estratégias de follow-up para retomar o contato com essa pessoa. E aí, nesse caso, nós colocaríamos esse indivíduo aqui no follow-up pré-agendamento, que é uma pessoa que talvez até tenha demonstrado um certo nível de interesse em qualificação, mas parou de nos responder, que é uma coisa perfeitamente normal quando a gente fala de captação de leads pelo digital. Agendamento confirmado é realmente ali só para a gente sinalizar que esse agendamento de fato já recebeu uma mensagem de confirmação e sinalizou de forma positiva. E aí a gente vai ter então os campos de comparecimento para os que compareceram e faltou para quem de fato não tenha vindo no horário combinado. E é sempre legal a gente sinalizar quem são essas pessoas que estão aqui na etapa de falta, porque mesmo que seja ali, né, uma quebra de compromisso, quem progrediu na conversa, agendou um horário e acabou não comparecendo, ainda está mais inclinado a comparecer e comprar em comparação a alguém que está lá no começo, na etapa de entrada. Então, esses leads aqui, eles têm que ser trabalhados de forma estratégica para que a gente consiga, então, retomar o interesse dessa pessoa e fazer com que ela compareça no consultório. Depois, a gente vai passar para o follow-up pós-agendamento. O que que isso quer dizer? As pessoas que estiverem nessa etapa são aqueles indivíduos que já passaram ali pela nossa consulta avaliativa, tiveram ali um orçamento em aberto, mas não fecharam nesse mesmo momento. Então, essas são as pessoas mais quentes que nós teremos, né, que nós teríamos dentro da nossa operação para inclinar elas para uma decisão de compra. Então, também, da mesma forma com que os que faltaram precisam ter um tipo de tratamento direcionado a eles, as pessoas que estão aqui também. Pense que aqui a gente está falando sobre um indivíduo que ele já veio até você, ele já se conectou contigo, então você conversou com ele, explicou como que funciona o seu serviço, quais que são ali as principais vantagens, o que que você resolve, e ela só realmente ali está nesse momento de decisão de compra para fechar, por exemplo, o protocolo que você vende. Então, esses contatos precisam ficar nessa etapa daqui para que a gente possa insistir e saber quem são as pessoas que de fato ali estão mais próximas de efetuar uma compra. E dando certo, esse contato fechando, se a gente arrastar esse card aqui para baixo, vejam que a gente tem aqui o status de ganho, que é aqui onde a gente vai colocar de fato ali quem concluiu a jornada de compra e fechou a venda, certo? E pessoal, tem algumas observações a respeito dessa tela. Vejam que a gente tem algumas informações importantes para que nós consigamos ali visualizar numa larga escala sobre como que o nosso funil está progredindo. Então nós temos aqui, ó, a última vez que esse contato recebeu uma atualização, ou seja, o último ponto de contato que nós tivemos com ele, ou ele interagiu com a nossa empresa, e quando que ele foi criado, né? Quando que essa pessoa mandou a primeira mensagem. Aqui abaixo, a gente consegue conferir se a gente tem alguma mensagem não respondida para essa pessoa, quais que são ali as tags de identificação em cima desse contato, né? As tags são literalmente ali as etiquetas que a gente pode colocar para conseguir sinalizar alguma informação específica sobre esse contato. Então, aqui, por exemplo, a gente está com uma tag de Meta Ads, ou seja, sinaliza que é um contato que ele foi proveniente de uma campanha no Instagram. Temos aqui também as nossas observações a respeito do contato, que daí isso são observações internas da nossa equipe comercial, que a gente pode sinalizar, ou seja, paciente que veio por indicação da paciente XPTO, tá? Tudo isso são informações ali que são muito importantes para o nosso comercial conseguir visualizar e utilizar durante a negociação. E aqui nós temos as tarefas. As tarefas são um mecanismo que vai possibilitar com que os vendedores, né, a CRC, a tua vendedora, a tua secretária, ela consiga criar um sistema de notificação interno para ela ou para outros colaboradores que estejam envoltos no comercial, para que a gente não deixe de mandar nenhum tipo de mensagem de follow-up, né? Então vamos supor, estou conversando com uma pessoa que sinalizou que tem interesse, mas ela está ocupada e gostaria de retomar o contato daqui 2 dias. Eu posso lançar uma tarefa para mim mesmo para sinalizar para mim quando chegar o momento de mandar essa outra mensagem.
certo? Se eu clicar no nome de qualquer uma dessas pessoas, a gente vai abrir diretamente a conversa com ela, e isso é a mesma coisa do menu anterior que eu mostrei ali na nossa aba de conversas. E vejam que aqui a gente tem, por exemplo, todo um histórico a respeito das movimentações que foram feitas sobre esse contato. Isso nos possibilita também ter bastante organização a respeito de como que a gente vai interagir com esse contato, conhecendo o histórico dele. Ok? Vamos supor que eu queira mover esse lead, só que sem voltar lá na tela de leads para arrastar ele manualmente. Eu posso simplesmente clicar aqui e alterar, ó, fase de qualificação para follow-up pré-agendamento e clicar aqui em atualizar. Dessa forma, essa pessoa automaticamente já foi movida lá no nosso Kanban para etapa condizente. Em atividades, aqui é onde de fato a gente vai criar as nossas tarefas. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos adicionar uma tarefa de teste. Então, o título dessa tarefa, teste 1, 2, 3, a descrição. A data de vencimento para essa tarefa. Vamos colocar ela então para o dia 29, que no caso é amanhã. Podemos selecionar um horário também ali, se for necessário, e atribuir a um usuário. Nesse caso, eu vou atribuir para mim mesmo. E vamos criar aqui uma tarefa. Pronto, essa tarefa aqui ela já está criada. E veja aqui, se eu clicar nesse botãozinho de check, ele vai dar essa tarefa como concluída, tá? Observações são as nossas notas internas a respeito desse contato. Se eu clicar aqui em adicionar, eu posso colocar uma também. Então, vou colocar aqui, ó, teste. Vamos falar assim: paciente sinalizou que gostaria de agendar após confirmar a disponibilidade do marido. E vamos aqui dar um salvar. Com isso, todo o histórico desse paciente vai ficando documentado para a gente manter a organização interna do nosso comercial, perfeito? Arquivos é uma tela onde a gente vai realmente sempre centralizar tudo que for encaminhado na conversa em relação a, por exemplo, imagens, PDFs, orçamentos, tudo vai aparecer aqui, tá? Então é mais ali um arquivo. E voltando para a parte de tarefas, vejam que eu lancei uma tarefa de teste. E onde que a gente consegue então visualizar essas tarefas para que seja possível identificar todos os contatos que têm alguma tarefa pendente para hoje ou para os próximos dias? Para isso, a gente vai vir aqui, ó, nessa aba de contatos, e aí basta clicar aqui, ó, em tarefas. Aqui nessa parte de tarefas, a gente vai conseguir visualizar então todas as tarefas que foram lançadas, né? E essas aqui que estão em vermelho, por exemplo, porque eu lancei elas para uma data futura. Perdão, essas que estão em laranja são as que estão ali para uma data futura. As em vermelho são tarefas que estão vencidas. E aqui, se eu clicar em cima de qualquer uma dessas tarefas, a gente já vai conseguir visualizar então as maiores atribuições. E se eu clicar aqui em cima do nosso lead, ele vai abrir a conversa com essa pessoa, tá? Vou retomar aqui ali na minha parte de tarefas. Se eu quiser dar essa tarefa como concluída, basta clicar aqui no concluído, ou então se eu quiser descartar essa tarefa, eu posso simplesmente clicar aqui nesse ícone de lata de lixo. Então, quando vocês estiverem trabalhando dentro do CRM, qual que é o fluxo que eu indico que vocês sigam para que vocês de fato consigam aumentar a produtividade de vocês com a ferramenta? Então vamos supor, estou começando o meu expediente de trabalho agora. Primeiro, a gente vai vir aqui nessa parte de conversas, para que a gente sempre veja quem que são ali os contatos que estão mais recentes, que estão mais aquecidos, né, em relação ao tempo da primeira mensagem, e fazer uma limpa, sempre responder ali essas pessoas que mandaram mensagem mais recentemente para aumentar a chance da gente conseguir converter essa pessoa em um agendamento dentro dessa janela inicial, que costuma ser a que a pessoa está mais inclinada a consumir o nosso serviço. Depois que eu fiz isso, a gente vai vir aqui, ó, em leads, e aí aqui a gente pode atualizar o status dessas pessoas. Então, se eu comecei a fazer a qualificação desse contato, eu coloco aqui. Se eu comecei a fazer a qualificação dessa pessoa e ela evoluiu ali para um agendamento, eu coloco aqui. Se eu estava conversando com essa pessoa e ela não me respondeu, coloco ela aqui, tá? Lembrando que a gente pode fazer isso tanto pelo nosso Kanban, que é essa tela onde a gente arrasta e solta, como também podemos fazer direto dentro da conversa. Se eu clicar aqui em leads e selecionar aqui essa opção de alterar a etapa, eu posso clicar aqui, ó, em fase e mudar ela para, por exemplo, a etapa que eu quiser. Inclusive, esse contato, caso eu queira visualizar essa alteração, vamos colocar lá, aqui, ó, faltou. Vejam então que tudo que eu mexo na outra tela, ele replica para essa.
tá? Então, ok, respondemos os contatos, atualizamos o nosso CRM na relação de status e agora eu vou ver quais que são as tarefas que eu tenho lançadas para que eu faça os meus follow-ups lançados. Vou vir aqui em contatos, ir em tarefas e aqui em tarefas você vai conseguir visualizar todas as tarefas e os seus respectivos contatos associados para que você esteja entrando na conversa dessa pessoa e fazendo ali, dando ali as tratativas necessárias. Dentro dessa conversa, assim que eu já tiver essa tarefa concluída, eu posso simplesmente voltar aqui para atividades e clicar aqui no check que essa tarefa acaba sendo concluída. Então, como vocês puderam ver, a utilização da ferramenta é realmente bastante simples. É isso que a gente precisa fazer para, de fato, deixar todo o nosso fluxo do comercial organizado e conseguir tirar o maior proveito possível dos leads que estão sendo captados através do nosso marketing. Perfeito? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, eu fico à disposição. É só me dar um oi no WhatsApp que a gente conversa. Até a próxima.